Ai ai, The Last of Us. Esse jogo se tornou um dos mais aclamados do mundo por contar o trama de um homem e uma garotinha imune num apocalipse zumbi atravessando os Estados Unidos atrás dos vagalumes com a promessa de uma possível cura, mas quando eles chegaram lá, o Joel descobriu que sua garotinha precisa ser morta para desenvolver a cura, então ele matou todo mundo e levou ela embora. 7 anos depois, temos o The Last of Us 2, e esse jogo vai ficar marcado como uma mancha embaçando um óculos. Enquanto um lado ama, o outro odeia. Não é de hoje que a Naughty Dogs tenta forçar suas visões políticas. No primeiro jogo você tinha isso. Totalmente desnecessário. Todo mundo sabe que girafas não existem, mas o jogo tenta te empurrar isso goela abaixo pra tentar normalizar a falsa existência de girafas. Olha isso, mano, parece um alienígena, tem até anteninha. Mas ei, zumbis também não existem, então eles têm a licença artística pra colocar girafas numa obra de ficção. No segundo jogo eles mataram o Joel porque ele é homem, hétero e branco, e o jogo inteiro é sobre suruba gay, satanismo, homofobia, maconha, religião, drogas e sexo. Isso é mentira, as pessoas geralmente exageram pra construir narrativas e fortalecer seus argumentos. Tirando a parte que o Joel morre, ele morre mesmo, espancado, com um taco de golfe, pela mulher que ele salvou a vida, bem no início do jogo. E o problema é que isso não é convincente. O Joel sobreviveu mais de 20 anos no apocalipse, ele não simplesmente morreria dessa forma. Mas olhando pro outro lado, isso é bom. Todos são acostumados com super-heróis que têm mortes super honradas e esquece que eles também são humanos normais e podem morrer atropelados por uma Kombi. Mas isso desconsiderando que o Joel é um super-herói que dizima exércitos inteiros sozinho. Logo, o pilar que sustenta o roteiro é muito frágil. O segundo jogo precisava de um motivo pra existir, e o motivo que eles criaram foi matar o Joel de uma maneira bosta na frente da Ellie, pra assim então ela sair em sua jornada com a Mia Khalifa em busca de vingança, exalando ódio pelas ventas e destruindo tudo que entra em seu caminho. E eu estaria mentindo se eu falasse que a gameplay é ruim, apesar de ser um jogo de stealth comum. Fica de olho. E temos a incrível adição de um inimigo novo. Na verdade são 2, 3, ok, 4. Algum imbecil teve a ideia de colocar cachorros no jogo. Eles usaram a desculpa de que o jogo é uma continuação direta do primeiro e é do mesmo universo. E ok, não é enjoativo, os combates são bem equilibrados e bem distribuídos, assim como no primeiro jogo. As boss fights são épicas, as cenas de ação com tudo explodindo e desgraça pra tudo quanto é lado. Esse jogo gerou polêmica desde os trailers na E3 com o beijo lésbico da Ellie, e principalmente depois do vazamento da história que fez a internet e a loucura, e essa revolta é compreensível. O jogo começa literalmente falando de relacionamento e tem um asiático e uma judeu, e depois a Ellie vai num bar e tem um velho homofóbico, e realmente parece que o jogo vai ser uma novela com aquela frescura de representatividade, mas se parar pra analisar, eles estão vivendo numa cidade isolada do mundo de fora, então eles têm tempo de sobra pra essas futilidades. Nessa cidade tem até crianças, e não é como se no primeiro jogo já não tivesse beijo lésbico, então o argumento de que fizeram a Ellie por lacração não faz sentido. Ah, mas a Ellie fumou maconha. Isso é uma cena única do jogo, que elas encontram um quarto com uma plantação de maconha, e não é como se ela não fosse uma adolescente indo pra fase adulta. Adolescente faz traquinagens, olha a carinha dela. Se ela vivesse no mundo moderno, com certeza ela seria TikToker. Mas enfim, o jogo não tem lacração, quem tá falando isso é os tiozão que só viu o trailer. O verdadeiro problema desse jogo é a construção dos personagens. A Ellie e a Mia Khalifa saem numa aventura, e é muito bom, tem uma parte que é muito aberta, você pode explorar literalmente tudo. Tem a parte das Claymore. Vai lá. Ô porra. Vai, minha filha. Caralho. Calma, calma, calma. Calma, eu vou conseguir. Aê, porra. Não sei quem foi arrombado que teve a ideia de colocar isso no jogo. A aventura da Ellie e da Mia Khalifa tava legal, mas de repente, BUM! A Mia Khalifa descobre que tá grávida.
Acho que eu tô grávida. Puta que pariu. Gravidez no Apocalipse. Virou novela da Globo agora, o clone. Personagem que tava sendo construído de repente vira um peso morto de bosta e ninguém suporta peso morto. Mas calma, primeiro precisamos considerar que a Ellie nasceu no Apocalipse. O primeiro jogo se passa 20 anos depois do surto e a Ellie tinha 14. Então uma gravidez no Apocalipse é aceitável. E afinal o jogo usou isso de desculpa para desenvolver o Jesse, que aparece logo em seguida. Porque o jogo sempre tenta manter menos de 2 pessoas na equipe, provavelmente para não ficar muito fácil, e quando tem 3 eles arrancam o braço de um para ele virar um peso morto. Mas o problema disso é que falta tempo para desenvolver o Jesse, sempre tem algum pretexto para ele ir sozinha, os personagens simplesmente tomam decisões duvidosas. Se você for, eu não vou te salvar de novo. Então boa sorte pra você. Quê? Como assim? O Jesse veio da puta que pariu só pra ajudar a Ellie e se separa por causa de uma simples discordância? E o problema da Ellie sozinha ou sempre dividir o tempo com outros 2 personagens é que não sobra tempo pra desenvolver eles direito, porque o jogo é dividido em 2 campanhas. A segunda campanha é com a Abby, a assassina do Joel. Por que alguém iria querer jogar com a assassina do protagonista? Sabe o que ela merece? Alto pra caramba. É, alto mesmo. Ela merece isso. Morre aí, sua Kenga. Não vou apertar quadrado, não. Morre aí, otário. A campanha da Abby mostra o lado e os motivos que ela teve para matar o Joel, e realmente ela teve motivos para isso, então o roteiro fica o tempo inteiro tentando gerar empatia com a personagem usando a mesma fórmula que usaram com a Ellie. Ela tem medo de altura, ela e o pai dela salvam uma zebra que tá amarrada, eles até repetem uma cena da Ellie e do Joel no Museu dos Dinossauros, só que no aquário. Eu já falei que ela tem medo de altura? Até a semântica do nome é parecida para não correr o risco do jogador esquecer. Abby e Ellie. O roteiro tenta gerar empatia tirando para todos os lados e no fim consegue. A campanha da Abby é melhor do que a da Ellie. Afinal, se olharmos pelo lado do Hitler, ele só queria salvar a Alemanha. As 2 campanhas se cruzam com o objetivo de mostrar como a vingança não vale a pena e como elas se destruíram com isso. E o problema disso é que não sobra tempo suficiente para desenvolver os personagens. A Ellie divide metade da campanha com 2 personagens e a Abby divide com vários. E o jogo de repente resolve fazer uma trama secundária virar principal. E essa é mais uma tentativa de gerar empatia e funciona. A morte da Yara, que era uma menina fugindo dos cicatrizes com seu irmão, é mais impactante do que a morte do Jesse, que é só um cara que paga de galã gostosão, e isso é ruim. No primeiro jogo você tinha a Ellie e o Joel juntos numa aventura do começo ao fim, então teve tempo de sobra pra desenvolver os personagens, e pequenos detalhes bobos como o Joel ajudando a Ellie a atravessar rios com um pallet porque ela não sabe nadar, ou quando a Ellie encontrou um livro de piadas e ficou enchendo o saco. A diferença entre a lagoa e o forno é que na lagoa há sapinho, no forno há sapão. Essas coisinhas bobas deixam os personagens muito mais humanos. Enquanto no segundo jogo você tem o roteiro querendo mostrar como a Ellie tá com raiva e tem um ruído na imagem pra representar a confusão na mente dela e pra fazer o jogador pensar se o que ela tá fazendo é certo. Então o problema desse jogo é que o roteiro é construído em cima da morte do Joel pra dar uma lição de moral do Chaves. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. E é legal como as 2 histórias se cruzam, mas não é como se o Half-Life já não tivesse feito isso em 1999 com a DLC Opposing Force. A história até que é legal, só que é meio triste pensar que a parte mais memorável do jogo é um flashback da Ellie com o Joel no Museu de Dinossauros. No fim do jogo, a Ellie resolve não se vingar da Abby depois delas saírem na porrada, só que a Ellie já se vingou, ela matou os amigos da Abby, então até a lição de moral é falha. É, galera, é isso que a guerra faz. Parem de fazer guerra. Mas enfim, como você percebeu, todos os problemas que eu disse são em relação à história. Se fosse outro jogo eu nem falaria da história. Por exemplo, Dying Light é um jogo que todo mundo ama, mas a história é um lixo. O problema é que The Last of Us é o que ele é hoje graças à história. Sem a história ele é um jogo de stealth comum. A crítica especializada deu nota 94 pro jogo, enquanto os fãs deram nota 4.5. Compre na Amazon. Ah, tá explicado. Mas os fãs estão exagerando, não é como se o jogo fosse ruim ou algo assim, ele só não chega perto do primeiro. E é engraçado que o próprio jogo se autodescreve com uma referência de Jurassic Park. Você viu no filme também? Pior que foi. Mas foi em outro. É que teve uma sequência. Não foi tão boa. Eu tinha muito mais coisa pra falar, só que eu esqueci. Da próxima vez eu anoto. Tchau. Opa, hora de ir pra escola.
Olha, o PC tá feliz, monitor triste. PC feliz, monitor triste. Feliz, triste. O grande problema de The Last of Us sempre foi isso. Como podemos ver um branco apontando uma arma para um negro? Claramente uma cena de racismo.